Então, aqui comigo tá a Elaine Santana, que é superintendente comercial do Personalité. Tá também a Karen Lee, que é gerente de planejamento patrimonial ali no Itaú Private Bank, que já tem uma experiência muito interessante e robusta para compartilhar sobre o Wealth Planning. E a gente vai começar essa conversa com vocês aqui. Eu falei que é uma sequência e que a gente também quer provocar uma abordagem diferente e complementar da que a gente viu ali no painel principal mais cedo. O Will trouxe muito um conceito da urgência e da necessidade de se falar desse assunto de planejamento sucessório, de um planejamento patrimonial, a partir muito de uma ótica de falta, de uma ótica de vida que segue, coisas que podem acontecer, incapacidade, falecimento e toda essa conversa que vem junto quando a gente fala de um patrimônio nosso, mas pensa na família, nos herdeiros e na sucessão. A gente aqui também quer trazer para vocês um outro viés dessa conversa, que é o viés de proteção, que é o viés de presença, de cuidado e de um cuidado e um planejamento não só de si, mas olhando uma questão familiar também, né? Se falar de dinheiro hoje é um tabu para 80% das famílias brasileiras, imagina falar de sucessão, que tem tantos outros tabus envolvidos. Então, a gente aqui quer se propor a trazer essa conversa com vocês e queria começar pedindo para as meninas trazerem uma abordagem mais geral. A gente vai entrar em vários detalhes do que está envolvido nessa conversa de planejamento sucessório e patrimonial, mas queria pedir para vocês trazerem um pouco desse conceito. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala em planejar patrimônio e planejar a sucessão? Vocês duas complementam as óticas, as abordagens, então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse conceito geral para a gente começar a nossa conversa. Bom, então, primeiro, obrigada, Renata. Então, como ela falou, eu estou no Itaú há bastante tempo e numa área comercial, então a gente sempre faz essa palestra junto, né, Karen? Porque eu estou ali no ponto final, né, de quando o cliente tem realmente alguma demanda e o que ele sente falta, né? E a gente falou bastante, eu vi de manhã também com o William, sobre o acúmulo de patrimônio que a gente faz e esse momento da falta, lógico, né, a gente tem uma vida que vai acontecer com todas nós, né? Depois que você construiu esse patrimônio, como você se garante, como você olha para os teus filhos, como você olha para os seus pais, não é uma conversa igual para todos. Então, o momento de vida que o cliente está passando é que vai demandar a conversa que a gente tem. E a gente tem muitas ferramentas, sim, a Karen vai falar de várias, eu vou falar um pouco da parte de proteção, que te ajudam nessa escolha. Então, a gente sempre fala, né, não é só sobre transferir bens, é deixar um legado. É deixar o que você construiu na sua vida toda. Então, é um ato de cuidado. E é um assunto culturalmente difícil de se tratar. Porque quando você começa a falar sobre isso, o cliente já fala, não, você vai me falar que eu vou morrer. Não, então, eu tenho que te contar que um dia você vai. E a gente, às vezes, não coloca isso na nossa agenda. A gente tem agenda para academia, a gente tem agenda para trabalhar. Uma horinha é o tempo que você leva para fazer uma conversa, né, mais profunda, de construir essa arquitetura. Então, a gente queria falar um pouquinho disso com vocês, tá bom? Aqui acho que só, né, nessa pergunta quebra-gelo, aqui complementando a Elaine, o que eu acho que é uma questão de desafio, né? Se a gente pensar, além do tema, muitas vezes, poxa, falar de morte, mas eu acho que, acima de tudo, a gente percebe, quando a gente começa a conversar, né, eu vindo aqui do Private, a preocupação muito das mulheres, às vezes, é aquilo, poxa, mas eu vou puxar esse assunto, às vezes, com meu marido ou com meu pai, mas eu não tenho nem voz ativa, ele nem considera o que eu falo. Não, e o fato de vocês estarem aqui, o que a gente fala muito, o conhecimento empodera, né? Então, o que a gente faz até muito, eu até acabei praticamente de sair, a gente faz um educacional muito nesse sentido, porque aí as mulheres, tendo conhecimento, elas levam, porque se você pensa em sucessão, numa participação societária, os irmãos, por exemplo, dessa cliente, têm tantos poderes quanto ela. Então, se os 3 filhos, né, ou vai 4, para ficar fácil, tem 25% de ações de uma empresa, ela tem 25% de poder de voto, tanto quanto os homens, né? Então, a gente fala, tem que exercitar, tem que exercer. E, na questão, acho que além dessa questão do tabu, de muitas mulheres, às vezes, acharem que não tem o conhecimento ou gera uma insegurança, e aí a gente resolve isso como? Dando o conhecimento. Por outro lado, como a Elaine bem falou, quando a gente fala de testamento e organizar a sucessão, na verdade, é na construção, né? O que a gente fala não é discutir o patrimônio,
é trazer o cuidado, né, de você querer buscar evitar atrito familiar, porque esse também é um ponto que às vezes os pais falam, não quero falar de testamento porque vai dar briga entre os meus filhos. Mas quem disse que os filhos têm que saber que vocês estão fazendo o testamento e como vocês pretendem deixar? Mas é porque eu sinto que vai dar uma igualdade, um conhecimento de que eu estou zelando. Não, eles vão saber na hora do testamento. E se, de repente, você está pensando em deixar uma participação maior para um filho, no sentido da empresa, porque ele tem perfil melhor para aquilo, e os outros 2 filhos eles vão receber no quinhão deles, mas vão receber em ativos financeiros, em imóveis, e está tudo bem, gente. Por quê? E, no limite, o pai pode falar, pai e a mãe colocar uma carta, né, de intenções explicando esse racional. O que eu estou querendo dizer só com essa abertura é a gente tem muitos instrumentos, né, como a Elaine falou, e medidas para você deixar claro qual que é a intenção do testador, e isso vai evitar que os filhos fiquem pressupondo, não, mas meu pai, porque se ele não faz nada disso, fica pressuposição. Não, mas meu pai ia querer que eu dirigisse a empresa, né? E quando não, pode ser que não. Então, nada como usar esses instrumentos sucessórios, né? Eu acho que a beleza e o desafio é conscientizar disso, sabe, Renata? Mas o efeito positivo e harmonioso que dá na sucessão, assim, é fundamental fazer esse planejamento e ter essa conversa, de fato. Perfeito. Vocês trouxeram o menu da nossa conversa aqui já para as meninas que estão nos assistindo. Queria começar a gente falando um pouco do planejamento patrimonial. A gente vai falar de vários mecanismos, instrumentos, ferramentas, como vocês mencionaram, tanto para esse planejamento patrimonial como para a sucessão. Quando a gente olha na ótica de investimentos, a gente pensa no planejamento como a construção de uma carteira, né? Como é que eu vou compor essa carteira, qual é o meu perfil, de que maneira a composição combina com o meu perfil e se adequa ao que eu quero para aquele dinheiro, seja no curto, médio e longo prazo. Só que quando a gente está falando de planejamento patrimonial, a gente vai além da conversa de investimentos, que já é super importante e necessária, e ela integra uma conversa maior. Aí queria te pedir, Elaine, para a gente falar um pouco desses mecanismos que estão envolvidos também. Tem ali um envolvimento com, por exemplo, usar a ferramenta do seguro, não pensando só no falecimento, né, mas pensando nos desafios da vida, né, como uma parte dessa construção de planejamento patrimonial. Sim, perfeito. E o que a gente percebe também nessa conversa, como eu estava falando, né? Temos filhos, né? E idade, enfim, o filho nasce. Qual é o tamanho da minha demanda para eu fazer com que esse filho se forme na faculdade? Qual é o tamanho que eu tenho que me programar na minha falta? Porque, de fato, a gente tem é possível fazer essa programação. E por isso que a conversa ela é muito específica, sabe, Renata? E quando a gente olha para filhos, a gente também olha para os pais. Tem muitas pessoas que não têm filhos, mas ajudam os seus pais. E quando a gente olha uma dessas ferramentas, que é, de fato, uma proteção através de uma pólice de vida, até um dado curioso, porque quando eu fui olhar, eu sou do Itaú, né, então eu falei, eu vou pegar os dados aqui do Itaú. 30% dos pagamentos que nós fizemos esse ano não são de morte, são de doenças graves. E a doença grave também é uma ajuda que a gente dá para esse cliente entender, porque também são doenças que acometem a população. Ela é uma lista bem volumosa de coisas que a gente cobre, e não é sobre não ter o patrimônio financeiro. É sobre você, tendo construído o seu patrimônio financeiro, você não dispor dele na hora que acontece, é acometido por algum caso como esse, né? Então, na conversa, a gente faz muitas coisas sobre garantia de doença grave, a gente faz sobre cobertura temporária. Eu estava falando, né, o meu filho acabou de ir embora para estudar fora, e quando eu fiz a primeira pólice, quando ele tinha 8 anos, era um valor que eu tinha para completar os estudos dele, né? E à medida que ele vai evoluindo, tem várias coberturas, tem uma linear e tem uma decrescente também. Então, você tem é maleável o que você contrata, aquilo que conversa com você, e sempre sobre preservar o teu patrimônio construído, preservar e pagar menos imposto, até porque o seguro ele é inalienável. Você vai pagar para a sua falta também sem nenhum tipo de imposto, né, sobre ele, né? Então, eu percebo que os clientes têm aberto essa conversa conosco, nos procuram quando são acometidos por esses temas, e é muito ruim quando a gente liga e fala, poxa, o meu marido faleceu, o que ele tinha para mim? Não tinha.
Então, essa conversa, a gente está tentando colocar na vida do cliente, lógico, tem a previdência também, que não entra em inventário, mas é sobre o valor que eu construí. O seguro é sobre o valor que eu quero proteger, que eu não quero ter que gastar do que eu construí minha vida toda para dispor de um pagamento, né? Então, tem várias histórias, mas é um pouco sobre essa conversa, não é sobre a falta. A gente tem doença grave, como eu falei, mas a gente também tem renda temporária. E se eu perder meu emprego? Eu tenho, inclusive, assistência hospitalar, que garante 1 ano internado. E aí você vê que pode ser um jovem, inclusive, que é gerador de renda e pode, em algum momento, virar gerador de despesa. Então, é para todo mundo. Essa conversa pode se encaixar para todo mundo. Mas é uma decisão, né, Elaine? É uma decisão de Precisa se falar primeiro disso. sobre isso, né? É. E aproveitando que você trouxe esse ponto dessas decisões, aí eu queria trazer a Karen para essa conversa, porque essa decisão também passa quando a gente começa a constituição familiar, né, Karen? Então, a escolha do regime matrimonial, no caso da união de 2 pessoas, ou até mesmo tem gente que acha que a conta conjunta já é suficiente, mas tem muito mais coisa envolvida do que isso, né? Com certeza, né? Na verdade, as pessoas não imaginam os efeitos de cada uma desses pontos aqui, cada um desses pontos. Então, acho que a primeira coisa, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que tentar entender. Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes você começa um relacionamento e, né, ela acaba evoluindo naturalmente. Mas, assim, de fato, especialmente quando a gente já fala de uma idade adulta e madura, né? Porque quando você, pensando aqui, filhos, então, tá indo morar sozinho, vai lá pensando em daqui a pouco vai ter uma namorada, um namorado, vai morar junto. Bom, você começa a criar elementos para quererem caracterizar isso como uma união estável. E qual que é o efeito de uma união estável? É o regime de comunhão parcial de bens. Então, significa que, se de repente, pegar a Elaine aqui, tá, Elaine? Tem lá o filho dela, lá. A namorada, de repente, ele está, durante a fase ali da vida, está estudando, e aí está ganhando o dinheirinho dele, de repente ele começa a comprar o patrimônio dele, fazer todo o patrimônio dele. E ela, porventura, ali dá uns anos, ela separa, né? Fala, não está certo, agora, né, vou seguir minha vida. E na cabeça dele sempre foi um simples namoro. Só que eles moravam juntos, eles se apresentavam perante a sociedade, perante os colegas, perante a família, como um casal. E a outra questão também que a gente fala, né, que é contínua, duradoura, pública. Então, esses 3 elementos ajudam a caracterizar a união estável. E a quarta, que essa é a mais subjetiva, é o intuito de formar família. Só que tudo de formar família não é querer ter filhos, que alguns ficam nesse conceito, mas eu não queria ter filho com ele. Não, mas não é isso. O que evidencia geralmente num judiciário? Olha, começa a levar ali que é dependente de cartão de crédito, tem conta conjunta em banco, é cotitular de sócio do clube. E às vezes a pessoa faz isso pensando assim, facilitar a vida dos dois, né? Quando não. E, na verdade, ele está criando elementos contrários para depois essa namorada que na cabeça dele foi sempre namorados, ela argumentar que não era uma união estável e, por isso, ela quer metade do patrimônio que ele constituiu durante o relacionamento. Então, é um efeito, por isso que a gente fala, podem gerar efeitos que, às vezes, sem saber, né, a pessoa está contribuindo em criar evidências para isso. Então, tem que tomar cuidado, sim, por conta, né, desses efeitos civis. E também tem uma questão também tributária. Né? Por quê? Quando a gente fala em conta conjunta, o dinheiro não tem carimbo. Então, poxa, estou lá, de repente, eu e a Renata com a conta conjunta, que não temos qualquer relação. Eu estou lá colocando dinheiro e a Renata só gastando. E, poxa, está tendo transferência patrimonial aqui, clara, né? E está tendo o pagamento do posto de doação, né? Porque se está indo por uma via única, está tendo uma doação. E isso acontece muito entre pais e filhos, né? Então, aí já indo também para a questão de filhos. Os pais falam, não, mas o meu filho tem conta conjunta, se acontecer alguma coisa comigo, ele faz. Mas, gente, não é bem assim. Se o pai ou a mãe fica incapaz, que aí, pegando até o gancho ali do que foi falado na plenária, a gente tem uma questão que vai ter que ter um curador administrador especial nomeado por um juiz. O banco ele tem que bloquear as contas, né? E a gente não quer que isso fique por tempos bloqueados, né? Porque muitas vezes um juiz vai chegar e determinar, inclusive, que esses recursos migrem para uma conta de depósito judicial
uma conta poupança, enfim, coisas que nem referenciadas por CDI, inflação. Então, assim, a família perde o dinheiro no tempo, só de ficar nessas contas. Então, tem que se preparar, né? E aí, aqui, falando um pouco do instrumento, aqui no caso do que seria devido, poxa, aqui a gente tem o testamento, que depois eu vou falar mais um pouco, mas existe hoje a declaração de curatela, né? Por meio dela, você já indica quem vai ser esse curador e administrador especial, evita com que um juiz tenha que nomear, e isso fica por anos, e às vezes não vai ser a melhor pessoa para fazer a gestão daquele patrimônio que é seu, né? Que você constituiu, mas por uma doença, por algum, enfim, acidente, enfim, você é acometido por algo que você não consiga mais tomar decisão, né? E aí o perigo de ter isso em conta conjunta com alguém, então, por mais que seja o filho, mas se esse filho, eu tenho outros filhos, os outros filhos não vão se sentir lesados porque esse filho está, entre aspas, assim, até, né, em tese deveria estar direcionando o recurso para a mãe, mas de repente ele está pagando as despesas próprias. Então, imagino que isso não vira de contencioso no judiciário. E se vira contencioso, gente, é perda de patrimônio para a família, porque são anos pagando advogados, anos pagando custas processuais. Tá? Então, primeiro, para essa questão conta conjunta não é planejamento patrimonial e sucessório. Isso tem que ficar muito claro. Eu vou dizer assim, na época dos meus avós, até eles usavam um pouco isso, mas primeiro, naquelas épocas, era comunhão universal de bens, né? Então, tudo realmente era dos dois. Só que, outro ponto, né? Quando a gente fala já da mulher naquela época, de fato, ela era totalmente dependente, né? Nós aqui, mulheres, e vocês aqui, mulheres empoderadas, que têm, né, suas próprias finanças, sua própria vida e própria autonomia, de fato, aqui tem cada coisa ficar realmente separada, tá, gente? Conta conjunta é algo que cada vez mais a gente tem falado que tem que tomar não só cuidados pelas questões fiscais, mas até realmente para ficar bem claro ali o patrimônio de cada um, tá? Mas, enfim, aí as soluções a gente vai falar um pouquinho depois. A gente fala de construção de patrimônio, planejamento patrimonial, e a gente mencionou aqui alguns mecanismos pensando nessa fase, né? Beleza, escolhe bem o regime de união, identifica, por exemplo, a Elaine trouxe o seguro que faça sentido, pensando na vida, não apenas na morte, né, na falta. Agora, essa ideia do planejamento patrimonial, ela vai ter uma sequência com o planejamento sucessório, que é a gente em vida poder pensar em proteger quem fica se a gente falta, né? Em fazer valer a nossa vontade se a gente falta, e também proteger, no caso de quem tem família, filhos, ou até mesmo, quando a gente está falando do planejamento patrimonial, a gente mencionou quando estava falando desse assunto e desse painel, sobre como é que uma mulher pode se proteger se ela quiser congelar óvulos para ter filhos um dia. E aí, quando a gente entra no planejamento sucessório, você mencionou o testamento, né? Ainda é uma conversa muito tabu, né, Karen? Sim. Mas é muito necessária para pensar nessa sequência que a gente está construindo aqui. Sim. Não, exato, né? Então, aqui eu acho que o primeiro instrumento básico que a gente fala, de fato, para a família, tem que ter o testamento, né? Então, o testamento é um ato personalíssimo. Então, quando a gente fala de casal, não é um para o casal, não, é um para o marido, um para a mulher, né? E assim sucessivamente. E aqui por quê? Porque ali você vai deixar claro. Então, naquele exemplo que eu falei no comecinho, poxa, eu tenho uma empresa, mas eu acho que eu tenho 3 filhos. Não são os 3 filhos que vão ter o skill necessário para aquilo. Mas eu quero dar em iguais proporções para eles. Tá bom, pode. Até se você quiser deixar 33 para cada um, até é possível. Só que então você vai deixar um poder de voto, de repente, maior para um filho que tenha aptidão para aquilo, né? Uma espécie de golden share você pode estabelecer no contrato ali da empresa propriamente dita, e no testamento você tem essa possibilidade de você deixar essa questão das intenções de vontade, tá? E aqui o que a gente também fala, nem todo filho, o fato de um filho ser só acionista, ele não ser o executivo, tá tudo bem, ele não precisa ter que tomar as decisões, né? Então, o que a gente comenta muito, olha, para isso, a gente tem uma série de, hoje, entidades que ajudam nessa identificação, né, do perfil de cada filho, mas o pai tem que se sentir confortável de que não tem problema um filho, de repente, não participar das decisões do negócio, porque ele não tem, né, versão para aquilo.
A gente tem muitos, né, aqui grandes empresários que, de repente, um filho vira artista plástico, o outro quer seguir uma área da medicina, e realmente fica muito distante, às vezes, do negócio. E aí está tudo bem. Ele fica com uma participação, vai receber os dividendos para decisões talvez mais essenciais de liquida ou não a empresa. Né, você trabalha com os quóruns de aprovação e faz um cálculo para que o voto desse filho seja necessário. Tá? Então, por exemplo, se a gente está falando ali de 3 filhos, como cada um vai ter 33, né? Então, juntando 2, você tem 66%, 67%. Se for para liquidar a empresa, você coloca que o quórum precisa de 75%, porque significa que você precisa do voto do terceiro. Né? Aqui eu estou tentando simplificar, óbvio, mas é uma forma de mostrar que você tem como fazer essa junção. Eu até costumo dizer que é uma colcha de retalhos, né? Porque você amarra a solução no testamento, uma solução num acordo de sócios, no contrato social, e tudo isso, e também tem seguros hoje em dia também, né, de responsabilidade de sócios. Então, você sempre tem que casar uma série de instrumentos e também de cláusulas jurídicas, porque aí você sim consegue cobrir o corpo inteiro, né, nessa colcha de retalho. E aí acho que só complementando que eu acabei não respondendo a questão do regime de bens, assim, falar qual é o melhor regime de bens é muito difícil porque depende do contexto familiar, né? A gente costuma falar. Mas se a gente pensa em proteção patrimonial, pensando que a mulher independente, autônoma, tem seu patrimônio, né, o regime de separação total de bens é esse que vai proteger de um divórcio. Então, significa que, se eu estou casando com meu marido, né, o que eu entrei, se eu tinha meu apartamento, tenho, né, o que for, todo o meu patrimônio, ele entrou com todo o patrimônio dele. E mesmo durante o casamento, tá? Fomos lá, vendemos algo e compramos algo em conjunto. Não importa. Ali, aí vai estar lá na escritura. Se eu comprei aquele apartamento mais com meu dinheiro, esse imóvel é meu, não vai ter divisão com ele. Né? Então, por conta disso, se a gente pensar na evolução dos relacionamentos, e quando eu falo, na verdade, é evolução, mas é porque a gente está vendo mais divórcios, né, hoje em dia. Mas como hoje os casais se separam mais, a separação é o que vai dar menos efeito patrimonial e menos burocracia e trabalho, de verdade, né? Porque cada um vai sair com o que é seu e ponto. Né? Então, é isso. Claro. Perfeita, ótima pergunta. Então, é ótima pergunta e já dá para até enganchar uma outra coisa depois. O que acontece? Sim, né? Então, acho que só para todo mundo entender. Quando você recebe, por exemplo, eu recebi um imóvel da minha mãe. A herança, por mais que eu esteja em regime que for com meu marido, comunhão parcial que for, não comunica. Ou seja, meu marido, se amanhã eu divorciar, ele não tem direito a esse imóvel, porque eu recebi por herança. Isso está na lei. Tudo que a pessoa recebe por herança ou doação não se estende ao cônjuge. Na doação também do pai para o filho, né, da legítima. Independente do regime de união. Independente. Só que aí o que acontece? É por isso que essa pergunta é ótima. Poxa, mas eu vendi esse imóvel que veio gravado com isso. Gravado assim, né? Porque decorreu ali direto da minha mãe. Mas eu vou ir vendo. Se eu não conseguir construir o link de que aquele dinheirinho foi... Quer dizer, que aquele imóvel eu vendi, eu coloquei no outro imóvel, por isso que aí o ideal é estar ali na escritura do imóvel, que decorreu da venda do imóvel que eu herdou da mãe, porque aí você vai, o que a gente chama de subrogando o direito, né? Você vai transferindo o direito, que na verdade é como se fosse uma cláusula de proteção, para que ele não tenha acesso a esse, inclusive, a esse outro imóvel que está sendo adquirido, tá? Então, é importante carimbar. Tem. E o que acontece no geral dos clientes? Eles vendem, ninguém coloca, e muitas vezes ele coloca um monte de aplicação financeira. Aí, gente, se ele está na comunhão parcial, não tem jeito, porque vai gerar rentabilidade, já misturou tudo. E aí está numa conta conjunta, olha os problemas da conta conjunta, está numa conta conjunta com o cônjuge, e aí já está gastando, e aí tem ativos que estão em nome de um, em nome de outro. Então, aqui, aí, se você perde o lastro, aí, se você não consegue evidenciar que decorreu dessa venda, aí você realmente não consegue mais proteger.
É isso, como se fosse uma coisa qualquer. E aí, só o segundo ponto que eu ia falar, que essa tua pergunta é muito boa, que alguns clientes não se atentam, que aí é importante também o testamento ter essa previsão, porque pensa assim, esse mesmo imóvel que eu recebi da minha mãe, se a minha mãe não coloca uma cláusula, que eu vou falar daqui a pouco o que é, significa que vai que eu quero ficar alugando esse imóvel, tá? Os rendimentos que eu tenho, então os aluguéis desse imóvel, eu vou ter que dividir com meu marido. Ao passo que, se ela fala, olha, esse imóvel você está herdando, mas os frutos e rendimentos não se comunicam, significa que aí meu marido não tem direito a esses frutos e rendimentos. Então, também é muito importante isso, tem que estar num testamento ou num contrato de doação, se a mãe quiser doar em vida, tá? Mas para vocês verem como é importante, como dá para fazer muita coisa, né? Mas e aí, de novo, a questão de falar com pessoas especializadas, as mulheres estarem vindo buscar esse conhecimento, né, para vocês verem como isso empodera. Até numa conversa, então, de sucessão, né, as mulheres trazem isso, poxa, já olham com outros olhos. Não, ela sabe o que ela está falando, né? Então, é muito bacana. Tem um ponto que até a gente conversou um pouco, né, esses dias sobre isso, sobre filhos, né? Porque eu percebo que, óbvio, né, se você tem alguma cobertura para a sua falta, está tudo certo, ele pode receber de forma programada, como eu estava falando. Mas no caso de um testamento para um filho de pais separados, a gente tem que tomar muito cuidado também com as nossas, quando a gente recebe essa orientação, porque a gente recebe também uma orientação que você pode, no testamento, delimitar fases para entregar o recurso para o seu filho, mas isso é uma possibilidade que não é aqui no Brasil, né? Quer comentar um pouquinho? Não, isso é uma boa pergunta, tá? Porque aqui a gente tem uma situação de, assim, o papel, né, gente, aceita tudo, isso é fato, né? Você vai em qualquer cartório de advogado, você acaba fazendo ali um testamento. Só que, assim, a gente tem lá fora os veículos que chamam trusts, né, que são veículos aí internacionais e que vêm do direito mais inglês, tá, anglo-saxão. E o nosso direito brasileiro, ele vem do direito italiano, então não tem propriamente um depara. Só que aí, às vezes, vendem essas soluções. Só que qual que é o ponto que a gente estava falando, né, eu e Elaine? Se eu coloco assim, mas o meu filho, eu quero que ele receba só 20% do que eu tenho ali no Itaú, quando ele tiver 30 anos. Aí, daqui a, né, quando ele tiver 40, você libera mais 30%. Só que, gente, quem vai fazer esse controle? Não existe esse que a gente chama lá fora de trustee, uma entidade que faça isso. Então, tem outras formas, tá, de fazer essas amarras, mas não simplesmente colocando no testamento. Então, quando a pessoa que é leiga ouve isso de um advogado, fala, pô, legal, nossa, que boa ideia, põe aí. Mas ele vai ser inoperante, não vai ter eficácia. Alguém teria que administrar esse bem. É isso. Não tem, entendeu? E, assim, hoje, então, não existe assim, essa entidade, né, como existe lá fora, que, inclusive, é super bem remunerado, esses trustees, que é quase um depositário fiel, né? Então, é ele que vai fazer isso. Mas a gente tem outras formas, mas o ponto é, realmente, a questão de testamento, vocês viram, resolve muito, mas também ela tem que funcionar. Porque se não chega ali na hora da execução, isso, mas te protege, né? E tem que proteger da forma devida. E aí, então, aqui pegando essa parte, né, do testamento, e aí indo para a questão da curatela que eu acabei mencionando, o que geralmente a gente até fala, é um combo, é um pacotinho ali que o cliente já deveria se preocupar, é o primeiro degrau de planejamento sucessório. É o combo testamento, declaração de curatela e diretivas antecipadas de vontade. Tá? Então, digamos que esses são os 3 primeiros instrumentos que as pessoas preocupadas com a sucessão deveriam ter. O testamento a gente já falou um pouco, né? Aqui que você vai destinar para quem que você quer que fique o quê. Óbvio que você não pode ferir a legítima. O que é, né, legítima? Legítima, basicamente, se a gente pensar no regime de comunhão parcial de bens, aqui vou pegar teu caso, Renato. Você é casada com filhos? Um cachorro. Cachorro. Vale o cachorro? Não, é um filho, gente, efeito, dá um trabalho. Não, mas tudo bem. Assim, pensando numa situação em que tenha um filho e o marido, né? E estou na comunhão parcial, na verdade, e pensando também que eu constituí esse patrimônio tudo na constância do relacionamento, tá? Só para facilitar aqui a explicação. Então, significa que, se faleceu, o cônjuge ele é meeiro. Né? Então, ele tem direito a 50% do patrimônio que foi constituído durante o relacionamento. Os outros 50%, a gente tem que dividir em dois pedacinhos.
Os 50 dos 50, ou seja, 25 do total, vai para o filho, é a legítima do filho, e os outros 25 é o que a gente chama de disponível. Que aí, se eu quiser dar para uma entidade de caridade, se eu quiser dar para um sobrinho, porque eu considero filho, eu posso. Só que eu preciso do quê? Do testamento. Porque se eu não escrevo no testamento, simplesmente chega ali na hora da divisão, vai ficar 50 para o marido e 50 para o filho. Tá? Pode ser isso que os pais querem? Podem. Mas, às vezes, como eu falei, quando tem mais de um filho, às vezes você quer estabelecer melhor o que vai para cada um pelo perfil de cada um. Né? Então, isso falando que o testamento, fora todas essas cláusulas que a gente falou de carimbar frutos e rendimentos, e uma série de outras que tem, tá, gente? Que, infelizmente, não dá para falar de todas. Sim. Mas, indo para a curatela, as pessoas, gente, estão vivendo cada vez mais. Então, tem uma preocupação real, e tem que ter mesmo, de incapacidade da gente mesmo. Né? E quem que vai cuidar da gente? Porque, claro, eu penso, mas eu tenho meu marido, tem filho daqui, né? Vou ter filhos e eles vão estar adultos. Mas, poxa, Deus que me livre. Mas, às vezes, né, a gente, com a vida, os filhos, às vezes, não estão tão mais próximos, porque está morando em outro país, não sei o quê. O marido, de repente, divorciei ou já faleceu. Como que vai ficar? Então, o bacana é que você já deixa indicado quem você quer que vai fazer todo o cuidado, tanto de saúde quanto de despesas. Podem ser pessoas diferentes, né, porque requer skills diferentes, tá? Isso é possível. Mas, gente, é um documento simples, é só colocar no papel. E ele resolve tanta coisa também. A gente tem algumas situações, infelizmente, no private, que é isso. Assim, a pessoa é cometida por um AVC, e aí que não tem ninguém. E aí a gente tem algumas familiares então, que também só tem filho cachorro, né? E aí vai fazer o quê? Então, a importância desse documento. E é um documento simples. Karen, e vale... Opa. Fazem cartório. Não, ele é um outro documento. É que, geralmente, quando a gente fala do testamento, a gente já fala para o cliente fazer esses 3. O testamento, a declaração de curatela, que também é conhecida como ata notarial, porque você vai no cartório e registra, tá? Declaração de curatela. E a outra chama diretivas antecipadas de vontade, mas eu já falo... Você quer falar? Eu só queria trazer um ponto antes de tu entrar nessa terceira, que é, por exemplo, nesse caso da curatela, até mesmo se a pessoa tem ou não a vontade de viver numa casa de repouso, por exemplo, num evento de incapacidade ou alguma situação da vida, ela pode deixar isso indicado nessa questão da curatela também? Na verdade, vai ser, então, aí na diretivas antecipadas de vontade. Que então, é o que a gente chama... Vamos falar disso. E que, na verdade, as pessoas, às vezes, usam os 2 juntos, no mesmo documento. Mas tudo que for tratamento médico, onde você quer ficar instalado, outra situação que a gente também já teve... Intuba, não intuba, ou a ortotanásia, que a eutanásia é proibida no Brasil, mas a ortotanásia é possível. O que é a ortotanásia? É quando você só está vivendo por conta do aparelho. Não é que eu vou te induzir à morte. Não, você já morreria se não fosse o aparelho e você não quer que a pessoa, né, sofra. E você fala que você quer que desligue. E por que eu estou falando isso? A gente também teve outro caso lá, eram 3 filhos. E, gente, é muito difícil tomar essa decisão para os filhos. Porque o consenso da decisão então, é muito difícil. Isso. Gera muita culpa, né? Um quer porque acredita, não, eu quero que minha mãe, eu acredito que ela vai melhorar no último respiro. O outro vê e fala, mas eu não quero, ela está sofrendo, eu quero que desligue. Então, assim, para ter o consenso, é impossível. A melhor coisa é ter esse documento, é a vontade da pessoa que está lá enferma. E o Conselho Regional de Medicina, isso já é lá do Código de Conduta deles, eles têm que seguir. E isso é tão forte que, na reforma do Código Civil, que eu acho que algumas pessoas já podem ter ouvido falar, isso já está até sendo previsto no Código Civil. Ou seja, vai realmente estar na lei, mas é algo que já é praticado e os médicos respeitam o que tiver lá. Então, desde questão de desliga aparelho ou não desliga, aonde que você é colocado, né, quando eu estiver numa situação de incapacidade. Posso também colocar... essa também foi uma situação que a gente teve no private. Um cliente estava bem mal de um câncer também terminal, só que o cuidado lá, né, a família queria levar, não sei se era para a Alemanha, era algum outro país que era referência naquele tipo de câncer. O pai falou, e ele já tinha 90 anos, ele falou, olha, não quero. Né, eu realmente, assim, se for para ser, melhor agora, eu estou aqui no Brasil, eu quero ficar perto dos meus filhos, eu não quero nem ficar em hospital. Né?
Então, e ele pode também colocar isso nesse documento, porque, especialmente se ele, de repente, já tiver, né, não tão lúcido, mas, poxa, a gente sabe que a vontade dele está lá. Por isso que a gente fala, planejamento sucessório bom é quando está a clareza da pessoa, né, de que construiu aquele patrimônio, ou que a gente está falando sobre a enfermidade, mas é isso, nada melhor do que clareza, né? Então, acho que aqui, ter tudo no papel, ter tudo documentado, mais do que a formalização, mas é a expressão da real vontade daquela pessoa. De comunicar também à família que isso aconteceu, que essa conversa aconteceu. Porque a gente fica procurando as apólices em casa. Eu já vi famílias assim que ficam... E aí, o que eu tenho? Não sabe nem por onde começar. Não sabe por onde começar, né? Então, a gente sempre fala daquela pastinha para o filho, vai ali, procura ali que tem. E você falando disso, e óbvio, né, que você também pode fazer coberturas parciais, a gente tem também as coberturas que você pode programar o pagamento mensal. Então, para quem cuida dos pais e vem a faltar, tem apólices que você constrói para pagamento mensal. Então, também é difícil, às vezes, o pai, a pessoa que está recebendo, receber aquele bolão de dinheiro, eu faço o quê com ele, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E eu lembrei também na parte da sociedade que você disse. A gente teve um caso de sócios que acabaram montando uma empresa e a empresa pagou uma apólice para que, na falta de um dos dois, você tenha o recurso suficiente para comprar a parte de que venha a faltar. Porque também, às vezes, a empresa, a hora que acontece uma fatalidade dessa, às vezes a família da pessoa que faltou não tem a menor noção do que é o know-how que precisa para tocar o negócio e não quer ficar. E esse dinheiro vai diretamente para essa família, porque você faz uma apólice que você também consegue complementar. Queria aproveitar que você tocou nesse assunto, porque a Karen trouxe muitas formas de construir um testamento, de declarar a vontade da pessoa, até mesmo se ela não quiser dividir as coisas igualmente entre os seus herdeiros, por exemplo. O mecanismo do seguro, ele permite também toda essa customização numa situação de seguro de vida, parecido com o que você acabou de falar sobre a sociedade? No caso de seguro, não tem respeito da legítima, porque não é um dinheiro que você tem, é um dinheiro que você está comprando uma apólice para ter. Então, a quem você destina o seguro é uma decisão completamente tua, inclusive filantrópica. E o percentual também. Também, você pode escolher. E é uma liquidez, né? A gente sempre fala que já tem uma perda emocional tremenda quando acontece uma situação dessa. Se você também tiver ainda um problema financeiro para dar entrada no inventário, quanto custa o inventário, né, Karen? Pode chegar até 15%, colocando todas as custas. E, às vezes, você vê uma família financeiramente falida, economicamente bem, porque tem muitos bens, mas ali no dia a dia, a hora que acontece, e aí? Como é que você vai dar entrada no inventário? Então, a gente também tem que ajudar o cliente a entender qual é o tamanho desse dinheiro que eu preciso construir numa apólice. E você paga, às vezes, ela e ela perdura, né? Não, você paga a apólice, compra esse patrimônio que tem assim, a atualização, mas você compra um patrimônio que, no tempo, você vai renovando ele ano a ano. Ele vai crescendo também junto com você. E você pode, inclusive, pagar de uma vez só. Você compra um valor para que você tenha ele no futuro. Então, por isso que eu falei da pastinha, né? Ao contratar uma apólice, conte que você contratou essa apólice. Ela precisa existir. Óbvio, se o teu... vou dar um exemplo como filho, né? Se o filho sabe onde você tem a sua conta no banco, perfeitamente. Ele provavelmente vai entender. Mas eu não falei para o Gustavo quanto que ele tem, mas eu falo, filho, se mamãe morrer, você vai ali, ó. A gente não vai procurar quem é, né? Normalmente, os beneficiários, quando a gente cadastra, você tem todos os dados dele. Então, a gente tem as duas pontas, tanto do banco te falar que você tem aquele valor para receber, tanto quanto você pode também preparar essa apólice. Tem uma outra pergunta aqui também depois. A idade, que mudou bastante, gente. Os seguros de vida hoje contratam até os 80 anos, inclusive para doença grave.
Então, antes disso, teve uma época que era 65, foi crescendo. Então, hoje era 75 e agora, a partir de 1º de outubro, a gente já tem soluções para até 80 anos. E como eu falei da doença grave, não é uma pólice cara, mas é uma pólice que te ajuda em várias questões que você não tem. Não. Para fazer aquisição de uma pólice com esta cobertura, você poderia contratar doenças graves. Não, não é. Aí você já contratou. Aí você fica com ela. Sim. Sim. É uma parcela. Vamos pensar que é a parcela do carro, né? A gente tem, quando tem o sinistro, você tem aquele valor para cobrir o que você veio a comprar quando você fez o seguro. Qual era a intenção, né? Então, a intenção é que você não usar, mas que você vá usar, que essa quantia que você fez na compra seja o suficiente para pagar um inventário, seja o suficiente para finalizar um estudo, seja o suficiente para terminar um crédito imobiliário que você comprou e você não tinha o recurso. Então, sempre o cálculo ele é muito customizado para aquilo que o seguro você entende ser uma necessidade. Existe também o seguro resgatável, talvez seja isso. Eu também tenho a possibilidade de, construindo essa pólice, e em um determinado momento eu resgatar o valor que eu acumulei. Que hoje todo mundo falava, poxa, eu pago o seguro, não vai para ninguém, só na minha falta. A gente hoje tem soluções que você também pode resgatar em vida. A cobertura... Certo. Não, tem que ser muito claro isso. Nossa. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco do que foi a indústria de seguro no tempo. Mudou muito, porque o cálculo ele tem muito. A função do cálculo é justamente encontrar o valor que te dá esse benefício, que é o suficiente. Também, às vezes, eu vejo famílias contratando seguros enormes, promovendo uma vida para os seus filhos que eles nem tinham quando estavam vivos. Então, é por isso que a gente fala, tem que ter clareza, tem que comprar de uma conversa onde você, sim, esse é resgatável? Ótimo, eu vou ter o recurso? Vai. Quanto será? Ou não. Eu, na minha falta, ou no caso de uma doença grave em vida, eu tenho a cobertura, né? É uma conversa interessante para se ter. Muito. Ela tem uma pergunta aqui, pode falar. Sim, mais de uma residência fiscal, né? E juntando também a nacionalidade. O que acontece, né? Aqui, assim quando a gente fala em qualquer situação, quando eu tenho muito patrimônio pulverizado, a gente sempre fala que quando você consolida em um veículo, isso já por si só facilita e também minimiza o impacto tributário. Por quê? Geralmente, qual que é o gatilho do imposto de herança em cada um desses países? É a transferência de titularidade do ativo da mãe para a filha, por exemplo, tá? No seu caso. Quando você coloca tudo dentro de um veículo, então, por exemplo, eu tenho uma companhia offshore, sei lá, nas Bahamas, que tem conta na Suíça, eu tenho um imóvel em Portugal, tenho um imóvel em Miami, em Orlando, enfim. Quando eu começo a olhar segregadamente, se isso fica tudo na pessoa física da sua mãe, por exemplo,
Quando falece, você vai ter que fazer inventário em cada um desses países e pagar imposto de herança, sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, é até 50% do valor do imóvel. Então você sabe bem. Então, e aí o que acontece? Muitos aí vão usar veículos, por exemplo, trusts, então você deve ouvir bem, né? Porque, no fim, especialmente para quem tem cidadania, e no caso do americano, diferente do brasileiro, se eu, Karen, sou brasileira, dou saída do Brasil e estou lá fora, com meu patrimônio lá fora, se eu faleço, eu não devo nada para o Brasil. Só que você, como americana, não. Por mais que você esteja no Brasil, a tua cidadania vai ter impacto. Então, qual que é o ponto? Sempre vai depender, né? Aqui não é papo de advogado, é porque é assim mesmo. Vai sempre depender do país que você está. Mas para minimizar, porque a gente pegou cliente com participação de empresa na Índia, na China. A gente falou, gente, em tese, se ele quer ter tudo isso direto na pessoa física, é um problema, porque ele vai ter que entender como que é a sucessão em cada um desses países, impacto tributário e como que eu transfiro a titularidade de uma coisa para outra. Porque o banco chinês não vai aceitar um inventário do Brasil, entendeu? Então, esse é um cartório para alterar um registro de imóvel. Então, esse é o problema. Então, a gente fala, centraliza sempre no veículo em que tenha o menor impacto tributário, que tenha uma facilidade sucessória. No caso aqui do Itaú do Private, a gente usa muito Bahamas. Então, tudo que vê, pelo menos em termos de investimento offshore, de ativo financeiro, às vezes até de imóvel, que o cliente quer ter lá em Orlando, Miami, coloca dentro dessa companhia de Bahamas. Por quê? Lá a gente sabe que não tem imposto de herança, então a gente já, né? E eu não preciso me preocupar com o imposto de herança dos Estados Unidos e de nenhum outro lugar. Por quê? O que está tendo troca de titularidade é a ação da minha companhia nas Bahamas e não do imóvel. O imóvel continua sendo da empresa. Então eu não gero o gatilho dessa tributação, né? Então isso. Só isso. Isso. Claro que aqui, né, a gente está resumindo de uma forma macro, porque sempre tem que olhar, porque às vezes gera outros gatilhos, né? Quando eu vou colocar para dentro da empresa, eu tenho que pagar algum IR sobre um ganho, né, de transferir aquele bem da minha pessoa física que eu carrego pelo custo de aquisição e vou jogar para dentro de uma empresa, será que eu não tenho que pagar imposto? Então, dependendo do ativo, pode ser que sim, pode ser que não, depende da jurisdição, mas sim, assim, numa resposta macro seria isso. Você consegue simplificar por meio de uma estrutura única, tá? A gente tem que encerrar, mas eu não queria encerrar sem falar de previdência, que é um dos instrumentos super acessíveis quando se fala em planejamento sucessório. E aí queria pedir para vocês, meninas, usarem todo o talento para resumir um pouquinho tudo dessa conversa, né? De previdência, que ela é muito ampla, mas acho bacana a gente deixar esse recado, né? Porque é onde as nossas conversas elas se conectam com a conversa de investimentos e com uma acessibilidade muito grande para qualquer pessoa, né? Sim, perfeito. Então, a Previdência, acho que vocês viram, desde discussões de TCMD, aí depois foi de imposto de renda, aí depois foi IOF, enfim. Mas, em suma, a Previdência, assim como o seguro de vida, tá? Como, né, a Elaine falou aqui já bastante, eles são os únicos produtos, e continua sendo, tá? Isso a lei não mudou. O instrumento que não vai ter que passar por inventário, tá? Isso não está em discussão. Então, faleceu, o banco aqui, sei lá, 2 semanas, uma semana já está na conta do filho, do beneficiário ali que foi indicado. Então, isso não tem discussão. Então, aquilo que a gente fala que o filho precisa de liquidez imediata para pagar os advogados, né, pagar todo, né, para ele receber todo o patrimônio da mãe e do pai, é fundamental ter, tá? Então, isso, quando a gente fala planejamento sucessório, tem que ter. Óbvio, ficou mais caro no sentido de impostos? Sim, mas o que ficou mais caro? Bom, ITCMD por hora está fora de discussão, tá? Então, especialmente, né, ficou bem claro ali as questões de, especialmente para o VGBL, o V de vida, pela natureza de seguro de vida, tá? Dele não ser sujeito ao ITCMD. Aí veio a questão do IOF, né? Mas o que na verdade o governo quis fazer? O que é esse IOF, né? Para aquelas situações que ele quis pegar de pessoas de alta renda que jogavam tudo para uma previdência. Às vezes tinha lá, né, uma série de outras aplicações financeiras na beira de um falecimento, né, quando ele descobre que está com alguma doença terminal, pega ali o que ele tinha antes de 30% em previdência, em um mês ele tem 90% em previdência.
Aí, aqui é uma situação que é isso que o governo que só falou, não. A pessoa, perto da morte, ela quer jogar tudo só para quê? Porque os filhos não se valer do inventário e o filho não pagar ITCMD. Então, qual foi a estratégia deles? Não, vamos criar um pedágio aqui para essas situações muito bruscas. Se a pessoa quer ter previdência fazendo ao longo da vida, ok. E aí, como que seria, então, forçar a pessoa a fazer ao longo da vida e em tranches? Vamos criar um limitador de valor. Então, eles falaram que neste ano, para aquelas pessoas que fizerem por seguradora aportes no ano até R$300 mil, quer dizer, a partir de acima de R$300 mil, passa a ter o IOF numa alíquota de 5% sobre o valor do aporte. É um valor alto, né? Se a gente pensar em valores ali, quando a gente começa a falar em centenas de mil de aportar na Previdência. Mas significa que tudo que for abaixo não vai ter esse IOF. Então, aí continua a vida como ela é. Isso. Porque é para forçar... Não, então, de 300, esse do 300 já está valendo. A partir do ano que vem, é 600 mil. Só que, por que você fala, por que ele aumentou? É que o 300, para este ano, é 300 mil olhando a seguradora. Né? Então, por exemplo, fez aqui 250 com o Itaú. Em tese, se você fez 250 na concorrência, tá ok, porque ele está olhando o CNPJ. E por que isso? Foi até muito uma discussão de mercado, né? Porque os bancos assim, não tem hoje um sistema de troca para eu verificar se você já fez X no outro banco para eu saber se eu tenho que aplicar a alíquota ou não. Então, aí eles deixaram isso para o ano que vem, por isso que aí ano que vem você tem que olhar CPF. Então, se você fez num banco X, fez no banco Y e no banco Z, você vai ter que somar tudo isso. Se nesse total está superando os R$600 mil, aí vai ter a alíquota de 5%. Não, se você já teve, não. O que você já aportou, só conforme agora os novos aportes, tá? É isso. Então, assim, mas é o quê? É uma forma de forçar para as pessoas fazerem para o que foi feita a Previdência, como investimento de longo prazo e fazendo aos pouquinhos, e não para simplesmente, né, quando está na iminência do evento, jogar tudo lá, tá? Ou para fugir do come-cotas, né, que a gente viu muito, que foi aí uma outra tributação nos fundos fechados, enfim. Mas aí é um papo para outra hora, né? Porque, enfim, eu sei que a gente está com o tempo limitado aqui, né, Renata? Tá, infelizmente. Vamos ter que encerrar, gente. Mas quero agradecer muito a participação de vocês, a companhia de vocês aqui nessa horinha. Elaine, Karen, foi um prazer. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado. Espero que vocês continuem aproveitando o evento. Tem mais painel aqui, tem mais painel lá embaixo. E obrigada mais uma vez, gente. Foi um prazer. Obrigada, gente.